Aos 40 anos, eu pensava que conhecia meu pai melhor do que qualquer pessoa no mundo. Ele era o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me levava para pescar nos fins de semana, que chorou no meu casamento e que segurava minha filha no colo com tanto carinho que eu chegava a me emocionar. Mas na última sexta-feira, quando a polícia bateu na minha porta às 6 da manhã, eu descobri que havia vivido uma mentira por 40 longos anos. Você é filha de Roberto Silva? Perguntou o detetive com uma expressão sombria que fez meu estômago gelar. Quando eu confirmei, ele mostrou uma foto que mudaria minha vida para sempre. Era meu pai, mas não o homem gentil que eu conhecia. Era uma foto de fichário policial de 1985, quando eu tinha apenas 5 anos de idade. O detetive respirou fundo antes de proferir as palavras que ecoam na minha mente até hoje. Seu pai é suspeito de ser o assassino em série que a mídia chamou de o Jardineiro da Morte. Acreditamos que ele matou pelo menos 15 pessoas nos últimos 40 anos. Meu mundo desabou naquele momento. Como uma filha dedicada que visitava o pai todo domingo para almoçar, que o chamava todos os dias, que confiava nele com minha própria filha, poderia ter vivido ao lado de um monstro sem perceber, mas o pior ainda estava por vir, porque o que eu descobriria nos próximos dias não era apenas sobre os crimes horríveis que ele havia cometido, mas sobre como ele havia me usado como sua perfeita camuflagem durante todos esses anos. Meu nome é Beatriz, tenho 40 anos, sou professora de jardim de infância e mãe de uma menina de 8 anos chamada Sofia. Sempre fui conhecida na minha cidade como a filha exemplar do Roberto, o senhor gentil que cuidava dos jardins de meio bairro e que todos admiravam pela dedicação à família. Cresci acreditando que minha mãe havia morrido em um acidente de carro quando eu tinha 3 anos e que meu pai havia sacrificado tudo para me criar sozinho. Ele sempre dizia que eu era sua razão de viver, que depois da morte da mamãe, eu era tudo o que ele tinha. Essa história me comovia tanto que eu me esforçava para ser a filha perfeita, para nunca decepcioná-lo. Durante toda a minha infância e adolescência, ele era presente, carinhoso, protetor. Quando outros pais faltavam às apresentações escolares, o meu estava sempre na primeira fileira, aplaudindo. Quando eu chorava por causa de algum menino, ele secava minhas lágrimas e dizia que eu merecia o melhor do mundo. Por isso, quando me casei aos 25 anos, foi ele quem me conduziu ao altar. Quando Sofia nasceu, foi ele quem passou a primeira noite no hospital comigo, porque meu marido estava viajando a trabalho. Eu confiava nele com minha vida, com minha filha, com meus segredos mais íntimos. Ele conhecia a senha do meu celular, tinha a chave da minha casa, sabia onde eu guardava minhas economias, era meu confidente, meu melhor amigo, meu herói. Mas naquela manhã de sexta-feira, quando o detetive me mostrou mais fotos e documentos, eu comecei a entender que talvez eu nunca tivesse realmente conhecido o homem que me criou. O detetive Cardoso me explicou que a investigação havia começado há 6 meses, quando encontraram DNA do meu pai em uma cena de crime de 1987. Aos poucos, eles conseguiram conectá-lo a uma série de assassinatos que aconteceram ao longo de décadas, sempre com o mesmo padrão. Mulheres sozinhas, entre 25 e 35 anos, todas mortas de forma brutal em suas próprias casas. O que mais me chocou foi descobrir que todas as vítimas tinham uma característica em comum. Eram mães solteiras com filhas pequenas. Acreditamos que seu pai escolhia essas mulheres especificamente, disse o detetive, observando minha reação. Ele se oferecia para cuidar dos jardins delas, ganhava confiança, estudava a rotina da casa, e então a voz dele sumiu. Mas eu entendi. Meu pai, o homem que eu admirava por ter me criado sozinho, estava matando outras mães que, assim como ele, criavam suas filhas sem ajuda. A ironia mórbida da situação me deixou nauseada. Durante as semanas eu não conseguia comer, dormir ou pensar em outra coisa. Cada memória da minha infância agora tinha uma sombra sinistra. Lembrei-me de todas as vezes que ele chegava em casa tarde da noite, sempre com alguma desculpa sobre trabalhos extras de jardinagem. Lembrei-me de como ele sempre insistia para que eu ficasse em casa nos fins de semana, dizendo que o mundo lá fora era perigoso para meninas. Será que ele sabia exatamente o quão perigoso era, porque ele mesmo era o perigo? Mas a pergunta que mais me atormentava era: será que minha mãe realmente havia morrido em um acidente? A resposta veio de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. 3 semanas após a prisão do meu pai, eu estava arrumando os pertences dele na casa onde cresci.
tentando decidir o que fazer com tudo aquilo. Foi quando encontrei, escondida atrás de uma gaveta velha do escritório, uma caixa de sapatos que mudaria tudo novamente. Dentro dela havia fotos, recortes de jornal e cartas. Cartas escritas pela minha mãe. Cartas datadas de depois da data que supostamente ela havia morrido. Minha mão tremia enquanto eu lia, com a letra delicada dela, pedidos desesperados para ele de Xalá ver a filha. Roberto, por favor, eu imploro. Beatriz é minha filha também. Você não pode me impedir de ver ela para sempre. Havia pelo menos 20 cartas, todas suplicando, todas sendo ignoradas. A última era diferente. Nela, minha mãe dizia que havia descoberto sobre as outras mulheres e que iria à polícia se ele não a deixasse me levar. A carta terminava com uma frase que me fez o sangue gelar. Eu sei quem você realmente é, Roberto, e não vou deixar você transformar nossa filha em cúmplice dos seus crimes. Essa carta era de 1994, quando eu tinha 14 anos. Eu me lembrava vagamente de um período nessa época em que meu pai estava mais nervoso, mais controlador. Agora eu entendia por quê. Corri para o porão, um lugar que ele sempre disse ser perigoso para eu descer. Com uma lanterna na mão e o coração disparado, eu vasculhei cada canto até encontrar, enterrada sob algumas tábuas soltas do chão, uma mala pequena. Dentro dela, as roupas da minha mãe, roupas que eu reconhecia das poucas fotos que ele havia me mostrado. E no fundo da mala, um bilhete final da minha mãe, escrito às pressas. Se algo acontecer comigo, foi Roberto. Ele descobriu que eu sei dos assassinatos. Beatriz, se um dia você ler isso, saiba que sua mãe te amava e morreu tentando te proteger. Naquele momento, sozinha no porão escuro da casa da minha infância, eu finalmente entendi a verdade completa. Meu pai não havia apenas matado 15 desconhecidas, ele havia matado minha mãe também. E durante 36 anos, ele me fez acreditar que ela havia me abandonado por causa de um acidente. Subi as escadas cambaleando, as pernas tremendo, e me sentei na cozinha onde tantas vezes tomamos café da manhã juntos. Olhei para a cadeira onde ele sempre se sentava, para a xícara que ele usava todos os dias, para as plantas que ele cuidava com tanto carinho na janela. Como eu havia sido tão cega! Como uma pessoa pode ser dois seres completamente diferentes ao mesmo tempo? Eu precisava confrontá-lo. Precisava ouvir da boca dele a confirmação do que eu já sabia no meu coração. Mas primeiro, eu precisava de um plano. Não podia simplesmente chegar na prisão e acusá-lo. Ele era inteligente, manipulador, havia enganado a todos por décadas. Se eu quisesse a verdade, precisaria ser mais esperta que ele. Foi então que eu tive uma ideia. Nos próximos dias, eu visitei cada uma das famílias das vítimas conhecidas do meu pai. Queria entender o padrão. Queria saber exatamente como ele agia. O que descobri me fez perceber que eu não era apenas sua filha. Durante todos esses anos, eu havia sido sua arma secreta. Ele me usava para se aproximar das vítimas. Que menina linda! As mulheres diziam quando ele aparecia com sua filha bem-machucada para oferecer serviços de jardinagem. Um pai solteiro tão dedicado e ela se pensava, deve ser um homem bom. Eu era sua camuflagem perfeita e o pior, eu nem sabia. Armada com essa informação devastadora, eu elaborei um plano para confrontar meu pai e gravar sua confissão. Consegui autorização para uma visita especial na prisão, alegando que precisava resolver questões sobre herança e propriedades. Na véspera da visita, mal eu consegui dormir. Pratiquei mentalmente cada palavra que diria, cada reação que poderia ter. Escondi um pequeno gravador na manga da blusa e me preparei para encarar o monstro que me criou. Quando o vi sentado do outro lado da mesa na sala de visitas, usando o uniforme laranja da prisão, por um momento meu coração se apertou. Era ainda meu pai. O homem que me ensinou a amarrar os sapatos, que me consolava quando eu tinha pesadelos. Mas então eu lembrei das cartas da minha mãe, das famílias destruídas, das mentiras. Oi, filha, ele disse com aquele sorriso gentil que eu conhecia tão bem. Eu sabia que você viria. Você sempre foi uma boa menina. A frieza na minha espinha me deu coragem. Pai, eu preciso que você me conte a verdade sobre a mamãe. Ele franziu a testa, fingindo confusão. O que você quer dizer? Você sabe que sua mãe morreu em um acidente quando eu encontrei as cartas, pai. O sorriso dele desapareceu instantaneamente.
Pela primeira vez na vida, eu vi algo nos olhos dele que nunca havia visto antes. Medo? Que cartas? As cartas onde ela implorava para ver a filha, as cartas onde ela ameaçava te denunciar, as cartas que provam que ela estava viva até eu ter 14 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lentamente, como se uma máscara estivesse sendo retirada do seu rosto, o homem gentil que eu conhecia desapareceu completamente. O que restou foi algo frio, calculista, perigoso. Você não deveria ter mexido nas minhas coisas, Beatriz. A voz dele mudou completamente. Era grave, ameaçadora, irreconhecível. Sua mãe era uma mulher fraca, que não entendia as necessidades de um homem de verdade. Ela queria me denunciar, me separar de você. Eu não podia permitir isso. Meu estômago se revirou, mas eu forcei minha voz a permanecer firme. Então você a matou. Matou minha mãe. Ele riu baixinho. Um som que me arrepiou dos pés à cabeça. Eu protegi você dela, Beatriz. Ela queria te levar embora, te transformar contra mim. Tudo o que eu fiz foi para te proteger. E as outras mulheres? Também as matou para me proteger? Por um momento, seus olhos brilharam, com algo que eu só posso descrever como orgulho perverso. Aquelas mulheres eram imperfeitas. Mães ruins que não sabiam cuidar direito das filhas. Eu as libertei do fardo de ser mães inadequadas. E suas filhas? Bem, muitas delas acabaram em lares melhores. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Você separava as crianças das mães antes de matá-las? Eu salvava as crianças, Beatriz. Assim como salvei você da sua mãe. Uma mãe morta é melhor que uma mãe ruim. Naquele momento, eu entendi que não estava conversando com meu pai. Estava face a face com um monstro que havia usado o amor paternal como disfarce para os crimes mais hediondos que eu podia imaginar. Mas ele ainda não havia terminado. Sabe o que mais me orgulha, filho? É que você se tornou exatamente o que eu queria. Uma mãe perfeita, cuidadosa, protetora, dedicada. Sua filha Sofia tem muita sorte. O modo como ele falou o nome da minha filha fez meu sangue gelar. Nunca mais fale o nome da minha filha. As palavras saíram da minha boca como uma ameaça. E pela primeira vez na conversa, eu vi surpresa nos olhos dele. Então você tem coragem, afinal. Eu sempre me perguntei se você havia herdado algo de mim, além da gentileza. Ele se inclinou na cadeira, como se estivesse contando um segredo. Sabe, Beatriz, durante todos esses anos, eu me perguntava se você suspeitava de alguma coisa. Algumas vezes eu voltava para casa com sangue na roupa. Outras vezes eu sumia por dias inteiros, mas você sempre acreditou nas minhas desculpas. Sempre foi tão inocente? A palavra saiu da boca dele como um insulto. Você me usou. Eu sussurrei, finalmente entendendo completamente. Me usou para enganar as pessoas, para parecer normal. Você foi minha obra-prima, Beatriz. A filha perfeita do homem perfeito. Sabe quantas portas se abriram para mim porque eu era o pai solteiro dedicado? Quantas mulheres confiaram em mim porque eu tinha uma filha tão bem educada? Eu senti náusea, mas forcei a continuar. Precisava saber tudo. Por que você parou? Quem disse que eu parei? O sorriso que se formou no rosto dele foi a coisa mais aterrorizante que eu já vi na vida. Você achou que foram apenas 15? Minha querida filha ingênua. Foram muito mais. A polícia só descobriu as mais recentes. Minha visão começou a ficar turva. Durante 40 anos, eu havia sido filha de um serial killer que usou meu amor e minha confiança como ferramentas para seus crimes. Mas sabe o que mais me deixa orgulhoso? Ele continuou, os olhos brilhando com malícia. É saber que Sofia está crescendo exatamente como você cresceu. Protegida, inocente, confiante no avô que a ama tanto. O que você quer dizer com isso? Minha voz saiu como um sussurro desesperado. Ele riu novamente. Aquele som terrível que eu nunca mais conseguiria esquecer. Você acha que eu não percebo como Sofia me olha? Com a mesma admiração que você tinha quando era pequena, ela confia em mim completamente, assim como você confiava. E quando ela crescer, ela também será a neta perfeita de um homem que todos respeitam. A implicação do que ele estava dizendo me fez pular da cadeira. Você está louco se pensa que vai se aproximar da minha filha novamente? Beatriz. Ele balançou a cabeça como se estivesse falando com uma criança birracenta. Você ainda não entendeu? Eu já plantei as sementes. Sofia já me ama. E quando eu sair da prisão, e eu vou sair,
porque sou muito inteligente para esses policiais incompetentes, ela estará esperando pelo avô que nunca a abandonou. Foi então que ele jogou a bomba final. Aliás, você sabia que Sofia tem estado perguntando por mim? Sua vizinha me contou que ela anda triste, perguntando quando vai poder visitar o vovô novamente. Pobrezinha, não entende por que a mamãe malvada não deixa ela ver o homem que mais ama no mundo depois de você. Meu mundo girou. Eu não havia contado para Sofia sobre os crimes do avô. Havia apenas dito que ele estava viajando e que não sabíamos quando voltaria. Pensei que estava protegendo ela, mas na verdade estava alimentando a saudade e o amor que ela sentia por ele. Vê como você ainda é ingênua, filha, assim como sua mãe era. E olha no que deu. Naquele momento, vendo o sorriso satisfeito no rosto dele, eu soube que não poderia deixar aquilo passar. Não poderia permitir que ele continuasse manipulando e ameaçando minha família, mesmo da prisão. Era hora de dar um basta de uma vez por todas. Eu me levantei daquela mesa de visitas com uma determinação que nunca havia sentido antes na vida. Nos dias seguintes, fiz algo que nunca imaginei ser capaz. Usei a mesma frieza calculista que ele havia me ensinado sem perceber contra ele mesmo. Entreguei a gravação completa da nossa conversa para a polícia, incluindo as confissões sobre minha mãe e as ameaças contra Sofia. Mas isso não foi tudo. Eu havia aprendido com um mestre da manipulação como usar as pessoas certas para conseguir o que queria. Procurei cada jornalista, cada repórter que havia coberto o caso. Contei minha história, mostrei as cartas da minha mãe. Revelei como ele havia me usado como escudo durante décadas. Em uma semana, ele passou de serial killer anônimo para o monstro mais odiado do país. As gravações da nossa conversa vazaram para a imprensa. O Brasil inteiro ouviu ele confessando os assassinatos, ameaçando uma criança de 8 anos, admitindo que havia usado a própria filha como isca. Na prisão, onde antes ele era apenas mais um criminoso, agora ele era o alvo da ira de todos os outros detentos. Homens que podiam ter matado, roubado ou traficado, mas que tinham filhas em casa e não conseguiam aceitar o que ele havia feito com a própria família. 2 meses depois, recebi a ligação que estava esperando. Meu pai havia sido encontrado morto na cela, vítima de outros prisioneiros que decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Quando desliguei o telefone, não senti tristeza nem alívio. Senti apenas paz. Pela primeira vez em 40 anos, eu estava verdadeiramente livre. Sofia nunca mais perguntou pelo avô. Mudamos de cidade, mudamos de vida. E hoje ela cresce, sabendo que sua mãe é capaz de protê-la de qualquer monstro, mesmo quando esse monstro usa a máscara do amor familiar. Às vezes, à noite, quando olho para ela dormindo, eu sussurro: mamãe nunca mais vai deixar ninguém te usar, meu amor. Nunca mais. Se gostou dessa história, deixa aqui seu like e se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível dos segredos da vingança. E lembre, a verdade sempre vem à tona, não importa quanto tempo demore. Até o próximo vídeo.